Hoje vamos voltar ao século XIX para falar de uma mulher que esteve sempre à frente do seu tempo. Nísia Floresta. Educadora, escritora e pensadora, ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a defender a educação feminina e, portanto, refletir sobre o papel da mulher na sociedade. E para conhecer um pouco mais sobre esse universo, eu trago aqui hoje a Lu Cunha. Lu, que já está aí há alguns aninhos no Objetivo, né, Lu? Digamos que a gente tem um percurso de décadas juntas, né, Malu? Sem dúvida, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Lu, Nísia Floresta, eu queria que você começasse contando para quem não conhece ainda, nunca chegou mais perto desse tema. Eu queria que você começasse explicando para a gente quem foi Nísia Floresta. Então, Nísia Floresta é o nome que ela adota quando ela passa a escrever. O nome de nascimento dela é Dionísia Gonçalves Pinto. E ela nasceu em Papari, no Rio Grande do Norte, num sítio chamado Floresta, porque assim, a família dela era muito rica e tinha muitas terras. E então ela nasceu nesse sítio chamado Floresta. E Papari hoje, essa região chama-se Nísia Floresta. Se você for para o Rio Grande do Norte, você vai pegar a estrada, em algum lugar lá vai ter aquela plaquinha verde, Nísia Floresta. Não, o nome da cidade passou a ser o nome dela. E ela nasceu em 1810, morreu em 1875. Casou a primeira vez quando ela tinha 13 anos, né? Mas ela se separou aos 14, voltou para a casa dos pais. E depois ela se uniu, né, sem um casamento legalizado, a um rapaz, um jovem estudante de direito, que foi o grande amor da vida dela. E aí ela foi, dessas experiências, ela foi formando o nome que ela usa. Nísia, que é diminutivo de Dionísia, né? Augusta, em homenagem ao marido dela, o Augusto. O Floresta, o nome da região. E o Brasileira, dando um ímpeto aí bem forte de uma onda mais nacionalista. Aquela coisa de a gente se orgulha de ser brasileiro, né? Então é a Nísia Floresta Brasileira Augusta. Agora, de onde vem esse DNA, vamos dizer, da intelectualidade dela? Então, nós temos uma pesquisadora sobre a Nísia, que eu acho que você conhece, que é a Constância Lima Duarte, né, que é excelente. E ela é a mulher no Brasil que mais conhece a Nísia Floresta. E o que ocorre é que não existem existem informações, mas assim, muita coisa se perdeu no tempo, porque a Nísia ficou esquecida por muitos anos. Né? Por quê? Uma sociedade extremamente preconceituosa, machista, né? Inclusive, alguns escritos dela, o pessoal achava que, não, isso é coisa de homem, não é mulher que escreve isso, não. Aquelas coisas que... Aliás, a gente pensar no histórico feminino, muitas mulheres escreviam e usavam pseudônimos masculinos, né? Então não conseguia, né, nem publicar absolutamente nada. Mas o pai dela era um advogado, um português, bastante culto, né? E provavelmente foi por aí, né? Ele deixou a Nísia realmente estudar e depois ela caminhou pelas pernas dela, né? O pai da Nísia, ele é assassinado, né? Porque naquela época você tem um movimento separatista, né? No norte do país, norte, nordeste, essa região de cima, e havia toda uma onda de muita ira contra os portugueses. Então o português era, assim, de uma certa forma, alvo fácil. Né? Então a gente quer separar o sul do país, vamos dividir o Brasil em norte e sul e resolve o problema. O sul, né, é onde está a corte, baseada a corte portuguesa, então o sul é português, a gente quer se separar disso. Então todo português é imprestável, então vamos matar. E ele acabou sendo assassinado numa situação dessas. Então, assim, acredito que o pai realmente deu à Nísia a chance, né, os primeiros passos. Mas, assim, não adianta você ter um pai, né, uma mãe que saiba muito você em casa, né? Não adianta, se você não quiser. Né? Eu acho que eles são um exemplo, você deve seguir os exemplos, né, bons dos pais, né? O conhecimento que os pais têm, passam de pai para filho, acho que você tem que seguir, né? Mas se você não quiser, você não vai. Ela quis ir além dos conhecimentos que os pais passaram para ela. E aí, estamos falando também de um certo engajamento social em pleno século XIX, né? Ela era uma mulher que estava muito à frente do tempo dela. Extremamente à frente. Por exemplo, já ela se juntar aos 18 anos, porque amancebou-se. Amancebou-se, né? Isso já é uma grande ousadia. Outra perspectiva que a gente tem, ela vai fundar um colégio, né, que é o Colégio Augusto, só para meninas.
Porque antigamente o que você tinha na educação? Havia escola para meninas? Havia. Mas, muito frequentemente, essas escolas, elas eram, por exemplo, de proprietários, gente que não tinha nada a ver com educação. Isso hoje em dia também existe, né? Mas antigamente era muito comum. E aí surge a Nísia, né, fundando um colégio para meninas, que vai se chamar Colégio Augusto, por causa, em homenagem ao marido dela, que faleceu precocemente. Salvo engano, eles ficaram casados, acho que juntos, 2, 3 anos, ele morreu muito cedinho. Mas foi o grande amor. Foi o grande amor, já teve 2 filhos e tal, né? É. E aí o que acontece? O Colégio Augusto se propunha a dar uma dimensão muito maior à educação feminina. Porque o que as mulheres aprendiam na escola? Primeiro, prendas domésticas. Então você tem que saber bordar, costurar, cozinhar, matemática. Você sabia o quê? As operações básicas, né? As 4, né? Então, se você soubesse multiplicar, somar, dividir, diminuir, era suficiente. Acabou a história. Então, a mulher era a mulher das prendas do lar. Né? Essa era a base que a gente tinha, e ainda hoje, dependendo da sociedade, e até mesmo dependendo da região do nosso país, sim, isso ainda está valendo. E a Nísia, né, ela consegue ultrapassar isso. Ela foi uma excelente mãe, mas assim, ela era uma mulher que aprendia. Você pega, por exemplo, o Opúsculo Humanitário, que daqui a pouco a gente vai falar, e não só toda obra, você tem aula, mas é uma aula de história geral. Então, ela fala, e da história em todos os tempos, né? Então, ela vai falar, sabe, desde a Antiguidade, Idade Média, então ela vai falar de países europeus, ela vai falar da Ásia, ela vai falar da África, obviamente, vai falar do Brasil também, e ela cita figuras da história, figuras da literatura, figuras da filosofia, fala do pessoal que é do bem, pessoal que é do mal, então você percebe que ela tinha uma cultura realmente muito vasta para ser uma mulher de primeira metade do século XIX. Isso em que idade ela tinha? O Opúsculo Humanitário, salvo engano, não. O Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, ela publica com 20 e pouquinhos anos. Quer dizer, super jovem, né? Muito jovem. E já à frente do tempo mesmo, né? Muito à frente do tempo. Mas isso você acha que vem muito do pai, então, né? Porque se o pai era um advogado intelectual para a época... Então, os primeiros passos, sim. Né? Mas assim, é lógico que a sociedade era patriarcal. Uhum. Né? Mas veja, até o pai dela, ela casou aos 13 anos, obviamente não era uma opção dela, era um português, dono de terras, também aquelas coisas dos interesses, né? Materiais, num casamento. Mas assim, ela não quis mais ficar com o cara, então ela voltou para casa dos pais, os pais aceitaram. Se fossem pessoas assim muito alienadas, né? Não, filha, você vai ficar com teu marido, você casou é pro resto da vida. Não, ela voltou para casa dos pais, né? Então eu acho que os pais também já tinham uma perspectiva mais avançada, né, em relação à época. Agora é interessante porque ela traz no gene, no DNA, ela traz esse feminismo, né, Lu? Não é o feminismo que a gente tem hoje e tudo, mas digamos, ela é a precursora do feminismo no Brasil, com certeza. Primeiro, a base da Nísia, ela coloca pra gente a perspectiva de que, como é que o que salvaria, né, a identidade feminina? A educação. Né? Uma mulher que não tem educação, e educação de qualidade. Tanto que no Colégio Augusto dela, as turmas eram pequenas, era só para meninas. As turmas eram pequenas, a sala de aula tinha poucas alunas. No processo de formação de um estudante, se dá atenção devida a todos eles. Sim. Né? É o ideal, mas entre o ideal e o real há uma grande distância, a gente sabe disso. E ela ensinava para as meninas, então, por exemplo, tinha aula de geografia, história, filosofia, matemática, além das 4 operações, né? Ciências, educação física, ela achava importante a mulher, né? Também trabalhar o corpo, não no sentido de ficar, sabe, marombada, não. Sim. Né? Então, assim, ela realmente acaba sendo uma figura que, de uma certa maneira, vai antecipar muito dos valores feministas. Agora, a grande base da Nísia em relação à defesa da mulher é mostrar que a mulher, intelectualmente, ela é igual. Ela é contra o preconceito de gênero, que, óbvio, na obra dela, ela não fala em gênero feminino, gênero masculino, ela fala em sexo feminino, sexo masculino, porque era o termo que se usava na época, né? Mas ela é contra essa ideia de que a mulher é intelectualmente inferior ao homem. Não. Né? Ela começa a escrever com quantos anos? 21. 20. É o Direitos das Mulheres, Injustiça dos Homens, que é uma adaptação do Vindication. Aí eu preciso pegar a cola. Bom, Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft.
Ah, né? E é uma adaptação livre, né? Do Vindications, of Rights Humans, né? Uma coisa assim. É uma adaptação livre. Inclusive, na contracapa, ou mesmo na capa, dependendo da edição que você pega, está escrito adaptação livre. Então as pessoas falavam assim, não, ela só traduziu a obra da Mary Wollstonecraft. Não, ela não só traduziu, ela adaptou para a realidade da mulher brasileira. Claro, a base é a base do livro original, mas ela é adaptação livre. Né? Então, como é livre, ela vai colocar ali algumas realidades, algumas perspectivas, não é? Da figura feminina no Brasil, a nossa realidade. É claro que ela compara sempre a nossa realidade com a realidade de outras mulheres. Né? Então, por exemplo, as alemãs, né? As inglesas, as norte-americanas, as francesas. Né? Ela vai fazendo o contraponto. Mas se eu pegar a mulher brasileira, ela está sempre atrás de qualquer uma dessas que eu acabei de citar. é mesmo? Na época demorou mais tempo para Demorou. chegar a um nível de consciência sobre esse assunto. Demorou. A sociedade brasileira é muito patriarcal e o modelo muito português. Né? E a gente sabe que Portugal é um país muito tradicional em diversos aspectos. Né? Inclusive na perspectiva católica. Né? Portugal hoje em dia, óbvio, é um país que tem uma certa diversidade religiosa muito maior do que na época da Nísia e mesmo na época da nossa infância e tal. Mas ele é um país essencialmente católico, e a Nísia, por exemplo, era católica. Então, nesse sentido, a Nísia é muito tradicional. Né? Então, ela faz alguns comentários bem da linha católica. Né? Então, por exemplo, a salvação é Cristo. Não estou dizendo que não seja, não é? Também tenho as minhas crenças, também sou católica e tudo. E eu sou filha de portugueses. E a gente sabe que os portugueses são muito rigorosos, né? Principalmente com a educação dos filhos. Os meus pais foram rigorosos assim, no sentido de você tem que estudar. Minha mãe falava assim, filha, estuda para você sair da escola. Ela me enganou, porque eu estudei e nunca saí da escola, estou nela até hoje. Mas a minha mãe, ela diz que é uma coisa interessante, ela fala assim, que ela queria dar para as filhas o que ela não teve. Então, na escola, quando o pessoal... A minha mãe contando isso é muito bonitinha. Quando o pessoal perguntava assim, quem vai colocar... Na época era ginásio, né? Quem vai colocar a filha no ginásio? Minha mãe não sabia o que era, mas levantava a mão. Porque ela queria que a gente continuasse na escola, que a gente estudasse, que a gente tivesse uma vida diferente da dela, que teve instrução primária apenas, né? A Nísia teve uma oportunidade maior, né? Porque o pai dela já era mais formado, mas assim, havia uma certa rigidez, com certeza, né? No comportamento, não só familiar da Nísia, né? No sentido de algumas cobranças, mas ao mesmo tempo havia uma certa liberdade para ela. Isso é muito curioso. Mas e quando que vira essa chavinha? Porque é um contexto do século XIX, né? Eu estou tentando puxar, imaginar como é que seria, né? Qual que é a virada de chave? Aonde que ela consegue dar esse passo para se tornar um nome como ela ficou para o Brasil? Então, você sabe que ela morre desconhecida no Brasil. Né? E ela publicava em jornais. Né? Então, por exemplo, havia muitos ensaios ou artigos que eram publicados em jornais da Nísia. Ela publicou 15 livros, muitos deles no estrangeiro, né? Porque a Nísia vai embora do Brasil. Ela é muito massacrada por causa do Colégio Augusto. O Colégio Augusto durou uns 17, 18 anos, uma coisa assim, se não me engano foram 17. E ela é muito massacrada, né? Principalmente por quê? Porque havia os proprietários das outras escolas que tinham aquela visão muito conservadora, muito tradicional, que eu falei, né? Que é típica de Portugal. E aí eles começaram a massacrar, no sentido de ter o aspecto moral dela denigrido. E ela foi embora do Brasil. Aí passou um tempo na Europa, depois voltou, depois acabou se fixando na França. Ela vai morrer em Rouen, na França. E assim, ela nesse ir para a Europa, ter contato com outras mulheres que são muito mais avançadas, e ter até mesmo contato com o Augusto Comte, né, o positivista Augusto Comte. O Augusto Comte, ela faz um curso do Augusto Comte, que é História Geral da Humanidade, se não me engano, e depois ela conhece, e eles se tornam amigos, e eles trocam correspondências e tudo. E assim, o Augusto Comte achava a Nísia sensacional, mas ele falava assim, Nísia pode ser até uma contista, mas ela contista de Comte, mas ela não é uma positivista porque ela é muito metafísica. Né? E aí vem o viés dela, que é o viés religioso. Ela é católica.
né? Então tem esse aspecto metafísico. Quer dizer, de qualquer forma, tem esse, vamos dizer, esse né? O pré-conceito que já olha, isso pode, isso não pode, quer dizer, tem ali um cerceamento, né, o Lu? Tem, nós vivemos esse cerceamento até hoje. Quer ver um exemplo? Em Opúsculo Humanitário tem uma passagem que me impressiona muito, eu comento com os meus alunos na aula sobre o Opúsculo Humanitário, que é a questão do espartilho. Né? E ela conta uma história que houve uma menina que foi porque a mãe sempre, as meninas iam sempre muito bonitinhas e arrumadinhas, sabe, para as escolas. Ela não está falando do Colégio Augusto, era uma outra escola. Então as meninas iam sempre arrumadinhas, bonitinhas, por quê? Porque é um desfile, né? E uma menina, a mãe insistia que a menina, ela tinha o quê? Acho que eram 10 anos, uma coisa assim, usasse espartilho. Só que o que acontece quando você usa espartilho? O espartilho, ele pressiona tudo isso aqui. Eu não sei se você já viu uma fotografia, uma imagem de como fica o corpo quando você usa espartilho. Você aperta, você comprime todos os órgãos aqui. Né? O intestino desce, é uma coisa horrorosa. E essa menina, ela ia sempre com espartilho. Uma vez ela foi para uma festa com a mãe, ela conta lá no livro, usando espartilho. E de manhã voltou com espartilho. Ela ficou horas usando espartilho. A menina morreu. Né? A professora tinha alertado, né, a mãe, né? Olha, não usa, porque faz. A menina morreu. Aí foi uma comoção, passou o quê? Uma semana, 15 dias, estava todo mundo igual. Né? Então, assim, é um processo de escravização, e a Nízia vai falar de diversos processos de escravização, mas a escravização da figura feminina, por exemplo, com relação à beleza. Né? Você vale pela beleza física que você tem, mas não pelo intelecto que você desenvolve. Entendeu? Então, nesse sentido, ela também é uma mulher que está muito adiante do tempo dela. E por que hoje você leva isso para a sala de aula, Lu? Bom, primeiro, eu fiz muitas pesquisas, né, sobre figura feminina. A gente até fez uma vez um podcast falando sobre a Maria Firmina dos Reis, até contei para você naquela ocasião, salvo engano, que quando eu lembro da Maria Firmina. Quando eu te dei o Úrsula, né, dela. Quando eu fiz o mestrado, né, eu fiz mestrado no Machado, fiz mestrado no José de Alencar, no Franklin Távora, e coloquei a Maria Firmina, porque qual era a minha dissertação ali? A figura feminina na literatura romântica brasileira. E a Maria Firmina eu encontrei por acaso um livro perdido lá na biblioteca, peguei, li, achei interessantíssimo. E não tinha nem nada sobre Maria Firmina, não havia, né? E aí eu comecei a mexer nesse assunto. Quer dizer, na verdade, a figura feminina na literatura sempre me interessou muito, né? A figura feminina sempre me interessou muito, no sentido de que a gente, de uma certa forma, a grande parte da sociedade, se não diria total, né, parte da figura feminina. Porque queira ou não queira, né, vamos lá, vamos supor, 50% de mulheres no país, 50% de homens, mas esses homens têm uma formação embasada a partir de quem? Normalmente da mãe. Sim. Porque a mãe é que fica com o filho em casa, cuidando da criança, né? Então, assim, 100% mulher. Né? Então, sempre me interessou muito esse assunto. E aí eu sempre que tenho oportunidade, eu coloco esse assunto em sala de aula para os alunos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para você um romance chamado A Moreninha. Sim. Eu não sabia disso, foi a Constância Lima que me alertou, na verdade. A Moreninha é um livro do Joaquim Manuel de Macedo, Sim. Água com Açúcar. Essa edição é antiquíssima. Tá vendo? Muito antiga. É da minha época de escola, na verdade, da época de escola da minha irmã. E aí, nessa edição, né, antiga, que é a original, óbvio, né? Tem uma passagem que os meninos estão conversando sobre a Carolina. Carolina é a moreninha Sim. da história, né? E aí, olha só o que eles dizem, né, sobre ela. Pois, ele fala assim, é uma coisa, ela é pior para ela, mas adeus. O meu lindo par se levanta do banco de relva em que descansava e vou tomar-lhe o braço. Tenho-me singularmente divertido. A bela senhora é filósofa. Faz ideia? Já leu Mary Wollstonecraft, que é a dos direitos das mulheres. Tudo bem? Então, assim, o Joaquim Manuel de Macedo cita um livro que a Nízia vai fazer uma tradução livre. Na época desse livro, o livro da Nízia, a tradução livre já estava. Né? E só que ele citou aqui entre aspas, a autora
que deu origem, né, ao livro que a Nízia faz a adaptação livre. Então, assim, a gente tem que considerar que há alguns homens que conseguem valorizar a figura feminina, sim. Né, alguns autores e alguns homens. São os pequenos passos, né, que a gente vai notando assim ao longo da história, né? E nos nossos tempos muito mais, né? Eu acho que, claro, estou falando da nossa sociedade, de novo, insisto, uma realidade. A gente está aqui em São Paulo, uma realidade de centro de São Paulo, capital. Né? Em outros lugares a gente pode perceber que há alguma diferença, né? Tanto que a gente pode perceber que é aquela coisa do duplo horário, né, da mulher, né? Sim. Porque ela trabalha fora, trabalha em casa. Isso quando ela não estuda, né? Então é uma dupla jornada. Você sabe que eu conversei essa semana com uma coordenadora de psicologia e ela é professora, portanto, há muitos anos. Ela a pesquisa dela é por que a mulher não enriquece. Né? Por que ela não enriquece? Porque a pesquisa dela é sobre isso. Eu vou entrevistá-la e vou fazer uma matéria sobre isso. Legal. Por que a mulher não enriquece? Porque ela tem sempre um dinheirinho ali que ela dá para o filho. Gente, vamos tratar desses assuntos. E assim, que vão passando batido, né, Lu? E a gente não se dá conta. Então, quando você pinça uma mulher como a Nízia, para mim, eu fiquei super curiosa para saber, assim, de onde vem esse DNA, essa preocupação com uma questão que é fundamental até os dias de hoje, né, Lu? E a grande sacada dela é dizer que o que tira a mulher de um certo marasmo, né, é a educação de qualidade. Né? Então tem que estudar. Tem que estudar. Né? A mulher tem que estudar. Né? E ela vai defender isso, evidentemente. Agora, uma coisa que eu estou te falando, que ela fala sobre escravização de uma maneira geral. Então, eu falei da escravização da figura feminina. A sociedade, ela escraviza a mulher. Né? Você acabou de comentar, né? Até mesmo o dinheiro da mulher que vai né, para casa. E de forma sutil, subliminar, né, Lu? A gente não se dá conta, né? Quer dizer, até os dias de hoje, por mais que você defenda essa bandeira, mas assim, a gente percebe que está na sutileza. E muitas vezes, Malu, a mulher faz isso tão no automático que ela não percebe que ela está sendo vítima de um processo de escravização. Porque, assim, a escravização no Brasil, aí ela puxa a escravização da mulher, né? Sim, mas não só da mulher. Ela vai falar da escravização do indígena. Então, por exemplo, tem um livro dela chamado A Lágrima de um Caeté. Os caetés eram uma tribo indígena muito grande no nosso país, eram canibais. Aliás, a maior parte dos indígenas do Brasil pré-cabralino, era de indígenas canibais, né? Por isso que o Sardinha foi passear lá na mata e virou comida e coisas do tipo. Sim. Mas no Lágrima de um Caeté é um indígena, um caeté que ele aparece como vítima mesmo, como alguém que está sendo destruído pelo opressor, que é o colonizador. Então, deixou de ser, no romantismo, que é o romantismo brasileiro, aquela coisa do indígena idealizado, né? O Gonçalves Dias, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi, né? Que é o Juca Pirama, ou mesmo o Peri no Guarani, que é valente, guerreiro, né? Um lorde inglês, praticamente. Né? Então, ela tira isso, ela coloca o indígena se apropriando de uma voz realmente de vítima, ele está sendo massacrado. Quer dizer, ela puxa essa voz para essas pessoas que precisam ser ouvidas, né? Também. Eu acho que o mérito dela também está nisso, né? Também. E a escravização também dos africanos que chegaram aqui. Embora, tem uma coisa que, aliás, eu vou destacar com você. No Opúsculo Humanitário, e não só lá, tem uma hora que ela fala assim, que as crianças elas devem se manter distantes dos escravizados, porque eles podem prejudicar a formação moral das crianças. Falando assim, deslocado de um determinado contexto, você fala o quê? Não, ela tem preconceito com os escravizados. Mas há uma explicação para isso. Bom, primeiro ela acha que a figura feminina, sabe? Você tem um filho e aí você dá para uma ama de leite? Entendeu? Quer dizer, é a dondoca, sabe, da família que tem uma vida ociosa. A maior parte das mulheres tinha uma vida ociosa. Né? Ficava lá umas prendas domésticas, aí tinha... Sim. Claro que eu tô falando mais de uma elite, né? Aí tinha empregada que fazia X. É o caso da Luizinha no Primo Basílio. Uhum. Né? Que uma das justificativas para Luísa
trair o marido Jorge, é que ela tinha uma vida ociosa, né? Então, o ditado que é mente vazia, oficina do diabo. Não é? Bom, de qualquer maneira, as mulheres tinham uma vida ociosa, então não tinha razão de você ficar entregando o seu... A não ser que você não tivesse leite, não é? Entregar o teu filho para uma escravizada amamentar. Tá. E com relação à formação moral, o que ela coloca é o seguinte: quando uma criança convive muito com os escravizados, ela vai ver o quê? Que vida que o escravizado leva? É a vida do massacre, é a vida do cara ser chicoteado, de ter uma subalimentação, uma submoradia, subtudo, né? E aí essa criança vai crescer achando que aquilo é normal. E aí vai formando a realidade. Vai continuando. Entendeu? Ele vai Alguém continuar. tem que levantar a bandeira, como fez a Anísia, né? Ela levanta a bandeira, no mínimo, dá uma chacoalhada na roseira aí, né? Então, e é nesse sentido que ela fala, né? O convívio das crianças com os escravizados, que vivem de uma forma muito deprimente, de uma agonia existencial, né? Porque eles são sofredores o tempo inteiro, ou quase o tempo todo, e quase todos também, né? A gente não pode fazer uma unanimidade, porque havia alguns escravizados que eram mais chegados ao senhor, assim, então tinham, Sim, né, algumas... Estava mais combinado. Isso. Mas o que ela coloca é justamente isso, né? Se a criança vê, por exemplo, o senhor maltratando um escravizado, o que ele vai pensar? Eu também posso fazer isso. E aí a sucessão. E vai continuar. A sucessão. Então é nesse sentido que ela é contra que as crianças tenham esse contato com a realidade dos escravizados. Agora, Lu, qual que é a importância dela na literatura brasileira? Primeiro, a gente tem uma vez eu trouxe para você um livro desse tamanho, né? Com um monte das mulheres escritoras. Sim, né? sim. Então, ela é uma das figuras mais importantes. Inclusive, ela é citada, tem um livro do Wilson Martins, que é a História da Inteligência Brasileira, ela está citada lá. É uma das primeiras jornalistas, né, no sentido de que ela publicava os seus ensaios, os seus artigos no jornal. Ela é uma das primeiras mulheres escritoras mesmo no Brasil. A gente começa a ter mulheres escritoras no Brasil a partir do século XIX. Né? Então é o caso, por exemplo, da Anísia, da Maria Firmina dos Reis, de uma série de figuras femininas que não ganham destaque, por exemplo, no ensino de literatura. Então, por exemplo, a gente só... no currículo escolar, né? A gente só fala de autora quando a gente chega numa Francisca Júlia, né? Lá para parnasianismo já, sim, né? Segunda metade do século XIX para frente, mas fala assim, quando fala? Na verdade, a gente começa a falar de autoras com uma Clarice Lispector, né? uma Lígia Fagundes Telles, mas houve antes, e elas foram esquecidas. As né? mulheres silenciadas, né? Por quê? Porque era mulher. Entendeu? Só por isso, né? Basicamente. Que contrassenso, né? Eu queria saber essa consciência, esse despertar da consciência, como é que ele se alinha com o teu momento pesquisa? Então, os nossos alunos, eles vão ter acesso à Anísia, porque uma das leituras obrigatórias é o Opúsculo Humanitário. São 62 artigos ou 62 ensaios, cada um, eu acho que são artigos, mas pode ser ensaio também. E nesses 62 artigos, a grande defesa da Anísia é a educação. Aliás, ela acaba se tornando muito repetitiva. Né? Educação feminina. Educação para mulher, isso. De qualidade. Tá? Porque educação do lar tinha. Tinha. Né? Com as prendas ali, né? Prendas domésticas, ela estava ok. Era educar a mulher para ser dona de casa. Mas nada não. contra a mulher dona de casa. Né? Eu acho que a dona de casa, pelo contrário, Sim. tem que ser muito valorizada. Né? O serviço do lar não é nada fácil. Mas, assim, nos textos ali da Anísia, ela quer que a mulher tenha uma participação pública, na vida pública, uma participação na sociedade, né? E que ela saia de casa para mostrar que ela é tão igual ao homem no sentido de sua intelectualidade, né? E os alunos vão ter, os nossos alunos, as nossas alunas vão ter contato com os textos da Anísia, porque é uma leitura obrigatória e basicamente por causa disso. Né? Você pega os manuais de literatura, digamos, sejamos bem honestos, os manuais de literatura, os livros didáticos têm que ser muito reformulados em diversos aspectos, principalmente nessa questão da autoria feminina que é desconhecida ou que é ignorada por esses manuais
para a maior parte dos manuais de literatura. Então eles vão ter contato com a Nízia desse modo. E é o que eu te falei, ela é muito repetitiva, primeiro porque eram artigos que foram publicados no jornal. Então, os primeiros não são muito repetitivos, porque ela faz toda uma avaliação histórica ao longo dos tempos e em espaços diferentes, né, da figura feminina e o papel da mulher na sociedade. Ela vem fazendo essa trajetória até chegar no Brasil. Aí, quando ela chega no Brasil, depois de um certo tempo, ela se repete. Tanto que eu recomendo, né, a quem vai ler o Opúsculo Humanitário, que leia os artigos, mas não todos de uma vez. Lê 2 artigos hoje, 2 amanhã. Só você vai levar o quê para ler? Para ler 10 minutos, para entender um pouco mais do que isso. Porque ler é uma coisa, entender é outra, né? Uhum. Mas vai lendo aos pouquinhos, em doses homeopáticas, né? Porque ela vai se repetir. Agora, eu não sei se ela se repetia, porque ela talvez esquecesse que tinha publicado, porque você não tinha que nem hoje, né? É que assim, deixa eu ver, eu já falei isso, deixa eu ver aqui se eu já falei. Aí você vai ali e olha, então não tinha isso. Então, eu não sei se ela esquecia que ela já tinha tocado no assunto, ou porque ela queria reforçar. Né? E pra gente, que a gente percebe. Então, há alguns processos de repetição. Então, ler espaçadamente é muito mais interessante, porque vai parecer que é um reforço e não uma repetição. E eu acho muito importante os nossos alunos, tanto homens quanto mulheres, eu acho que é muito importante que eles tenham contato com a Nízia, porque ela mostra uma realidade, que é a realidade de uma mulher oprimida pela sociedade, esquecida, né? A renegada, não vou nem dizer o segundo plano, acho que não é nem o segundo plano, acho que é bem, sabe, quarto, quinto plano, né? Ela não entra na conta, né? Não entra na conta. E eu acho que os textos dela despertam esse olhar para a importância do papel da mulher numa sociedade como a nossa, né? Dos nossos tempos e dos tempos dela também. E acho interessante também essa questão da educação feminina, né? Essa expressão até... puxa vida, educação masculina, né? A senso comum eu achava que, ok, educação é educação. Agora, para ter essa expressão por completo de que é a educação feminina, a educação da mulher, isso já me impactou. Porque os meninos tinham uma formação cultural na escola que abarcava tudo que você possa imaginar. Então eles aprendiam inglês, francês, geografia, história, filosofia, química, biologia, eles aprendiam tudo. E não tinha escola mista, né? Não tinha. E as meninas não. Então por isso que é uma educação feminina, uma educação uma educação, eu vou repetir, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo, uma educação de qualidade para as mulheres. Entendeu? E a igualdade. A mulher tem direito a ter o mesmo acesso à informação que os meninos têm. Não é? Por que o menino tem que aprender filosofia e geografia e ciências e as meninas não podem aprender isso, não devem? Porque em casa você não vai usar isso. Não é? Era esse o raciocínio. Então, ela vai aprender o que ela vai usar. Então, o que ela vai usar? A vida é privada, é em casa. O que ela faz em casa? Ela lava, cozinha. Isso quando não é da elite. Porque quando é da elite, nem isso não faz. Né? Fica lá, envelhecendo. De qualquer forma, é uma visão distorcida mesmo, né? E assim, essa igualdade de gênero, né? Quer dizer, o homem pode... E esse assunto parece assim tão já exaustivamente falado, mas assim, quando você volta lá para o século XIX, nós estamos falando de uma mulher de muita coragem. Porque ninguém tocava no assunto. Raríssimas mulheres. Claro, tinha uma George Sand, por exemplo, a própria Wollstonecraft, né, a Mary. Havia no mundo, sim, havia algumas. Em Portugal tinha uma, esqueci o nome dela, que também já tocava no assunto no século XIX. Então, havia algumas mulheres que já vinham defendendo isso. Né? Mas de uma maneira assim, muito miudinha. Porque até para você ter acesso... Quer um exemplo disso? Vá para o Congresso Brasileiro. Vá para o STF. Quantas mulheres nós temos lá hoje? E hoje a gente tem bastante. Comparado ao que nós tínhamos no passado. Só que assim, é passo de formiguinha mesmo. E é cultural, né? É cultural, porque assim, porque é que essa igualdade, ela já não aconteceu, e até nos dias de hoje, que a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem ainda não, né? Lu, eu queria que você fizesse para mim uma linha do tempo, porque assim, me chamou muita atenção, e eu queria começar nessa linha do tempo, que você foi pesquisar dela. O que mais te chamou a atenção, que fez ter essa força para falar tanto de Nízia Floresta?
A tradução livre dos direitos das mulheres, injustiça dos homens. Ela tem um livro que ela faz uma série de... E aí para mim é muito divertido, porque eu leio aqui e falo assim, isso é absurdo, né, minha senhora? Com o olhar de hoje. Que são os conselhos da minha filha. Conselhos da minha filha. Que tipo de conselho que ela dá? Tem alguns conselhos, são esses que a gente acabou de discutir, mas tem outros que é aquela coisa de, não se esqueça que você é dona de casa, você é a mulher da casa, então você tem que cuidar da família, né? Então você não pode esquecer. Na verdade, não é uma troca de papéis sociais, é um acréscimo de um papel social, sabe? Você não deixa de ser a mãe de família, você não deixa de ser a dona da casa, das prendas do lar, né? Você também vai ser algo a mais, então não é uma substituição, é um acréscimo, né, que ela acaba defendendo. E esse livro que eu te citei agora, dos conselhos da minha filha, vai ser leitura obrigatória. Também. Eu acho que é o ano que vem, salvo engano, né? Então, assim, é interessante, porque você acaba fazendo contraponto. Um outro livro da Nízia que eu achei muito interessante, que agora é traduzido para a língua portuguesa, porque muitas das obras dela, ela publicou fora. Ela escreveu em inglês, ela escreveu em italiano, em francês. Ela era poliglota, ela era polígrafa, ela escreveu conto, ela escreveu poesia, ensaio, artigo para jornal, escreveu um monte de coisa. E tem um livro dela chamado O Brasil. E nesse livro O Brasil, ela faz... É muito legal. Ela contesta o que os estrangeiros falam do Brasil. Né? Então, não sei se já aconteceu isso com você. Você vai para fora do Brasil, o pessoal pergunta, né, por exemplo, se na Avenida Paulista a gente encontra cipó, macaco, arara. Sim. Né? Pergunta, no Brasil tem banheiro, sabe, esse tipo de coisa. Né? Achando que a gente é um povo primitivo, sim, entendeu? Que não tem nenhum contato com civilização. Então ela fica, né, ela contesta esse conhecimento que as pessoas têm do Brasil no século XIX. Né? E que se mantém até hoje, né? De uma certa maneira, dependendo do lugar. Você fala, Brasil. Aí o pessoal fala, carnaval. E não passa do carnaval. Né? Não conhece nada da gente, acha que a gente... Mas o que foi para você, assim, quando você leu a obra dela? O que te calou? O que me atraiu na Nízia Floresta, basicamente, é a voz forte da mulher. Ela é uma voz feminina forte. E aí você lê o texto dela e você percebe assim, é isso que eu penso, é isso que eu falo, é esse o meu pensamento. Só que eu estou no século XXI. E ela está no século XIX. Então ela conversa muito comigo. Né? Assim como você lendo, ela vai conversar muito com você e com os meninos também. Né? Ela conversa muito, aliás, há momentos que ela se refere ao leitor, sim. Mas não é nesse sentido que eu estou falando de fazer uma referência ao leitor ou à leitora. Não, é de conversar com a nossa realidade. Né? E como nós somos mulheres, a gente lê umas coisas e fala, isso era um absurdo. Aí você começa a pensar, mas hoje ainda existe. O que eu posso fazer para tentar alterar isso? E eu, como educadora que eu sou, o que eu posso fazer, e você como jornalista, o que a gente pode fazer para alterar isso? Né? É mostrar para as novas gerações que não é um caminho adequado, sabe? E que existem outros percursos significativos para a figura feminina, que a gente tem que sair desse mundo de preconceitos, que são preconceitos variados. A gente está falando da figura feminina, em especial por causa da Nízia, mas a gente vive num mundo em que o preconceito parece que é a regra. Né? A exceção é você não ser preconceituoso. E a Nízia desperta isso em mim. Né? Nesse meu papel de educadora, de abrir mentes. Não ser uma dadora de aula. Não, eu estou lidando com seres que eu estou formando. Eu sempre dizia que a história das mulheres era contada pelos homens mesmo, né? Sempre foi contada pelos homens, né? Sim. E a hora que você tem uma Nízia Floresta aí, sabe, pegando essa bandeira... Né? Você vai, por exemplo, na Idade Média, né? As cantigas, por exemplo, né? A produção era masculina. Só que quando você pega uma cantiga de amigo, quando você lê a cantiga de amigo, a voz que está ali é feminina. A situação é feminina. Então, os meninos já ali compunham cantigas reproduzindo o que a mulher vivia. Mas a mulher não poderia compor uma cantiga naquela época, porque ela não sabia nem ler, nem escrever, muito menos compor uma cantiga. Isso acaba sendo transmitido ao longo da literatura. Existem muitos homens que têm um olhar extremamente machista, né, e vão mostrar a mulher como objeto, sabe, símbolo sexual. Mas existem alguns homens que dão à mulher, né, já um papel importante. Né, na vida humana, na sociedade como um todo. É o caso, acabei de citar uma Capitu do Machado de Assis. Ou então uma Aurélia Camargo, de um José de Alencar.
né? Ou então mesmo a Carolina da Moreninha, embora seja aquele bem romantiquinho, o final vai ser aquela coisa água com açúcar, né? Mas já são figuras femininas. Os meninos, alguns autores já conseguem dar essa dimensão, a importância do pensamento feminino, do papel, né, da mulher na sociedade, mas é pouco, porque realmente vai supervalorizar o homem. Isso é fato. Né? Agora, Lu, eu queria que você falasse do opúsculo humanitário, do ponto de vista do aluno, né? Para onde que ele deve olhar ao ler essa obra? Então, ele não pode se preocupar em ficar memorizando tudo que ela escreveu na ordem, esquece. E tem que pegar isso que a gente está discutindo. O ensinamento que ela transmite. Então, o ideal é aquilo, sabe, o básico, né? Você vai fazer um fichamento. Né? O fichamento é necessário, né, Lu? Não tem como. Não tem jeito. Eu falo que eu gravo mais quando eu escrevo, assim, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Os psicólogos que vão explicar, mas eu acho que, assim, essa ordem, esse fichamento não é à toa, né? Não é à toa. Você tem que fazer o fichamento. E seria interessante também fazer umas tabelas, sabe? Então, vamos lá, vamos supor eu não sei se é isso, estou chutando o número do artigo. Vamos supor que no artigo 12 ela fala sobre a mulher francesa, tá? Então coloca no 12 tem a mulher francesa e o que ela fala? Aí vamos supor que no 15 ela repete a mulher francesa. Então você volta lá no 12, coloca 12 e 15, mulher francesa. E você começa a perceber se há uma mesma linha, né? Ou se ela está mostrando outro caminho da figura, né, feminina. Mas essencialmente é isso. A importância, eu acho que ela se repete nisso o tempo inteiro, a importância da mulher na educação. Né? Aliás, não é isso. A importância da educação da mulher. Né? A mulher tem que ter acesso à informação. E quer dizer, não se sabe se ela repete de propósito e tal, mas de qualquer forma, para essa recorrência ao tema, né, Lu, é porque alguma coisa ainda não foi concretizada. Você sabe que, se a gente pega, por exemplo, algumas mulheres que estão trabalhando no campo, muitas delas não sabem nem ler nem escrever. Ainda, hoje, em pleno século XXI. Né? Eu falei que, por exemplo, minha mãe fez até a 3ª série, e meu pai, como era homem, já fez até a 4ª. Porque os meninos podiam ir até a 4ª. As meninas não precisavam. Eles vão até a 3ª. Entendeu? Então, assim, isso ainda existe hoje. Né? E é muito emocionante quando, por exemplo, eu tive uma pessoa que trabalhava lá na minha casa com a gente e ela foi aprender a ler e escrever. Né? E eu tenho uma menina que trabalha com a gente há muitos anos, eu gosto muito dela, ela trabalha com a gente, ela trabalha não pra gente, é com a gente, é diferente. Né? E ela, outro dia eu cheguei em casa, ela falou, ai, Luzinha, que eu chamo de Luzinha, ai, Luzinha, eu voltei a estudar, eu tô no colégio. Aí eu saí, fui no shopping, comprei um monte de livro pra ela, fui na livraria, trouxe os clássicos do Machado, óbvio, né? Aí eu trouxe, né? Porque ela me pediu, eu falei, você tem algum livro pra me emprestar? Eu falei assim, não, eu vou te dar. Ué? E aí eu fui e dei um livrinho novo, sabe que é gostoso pegar um livrinho novo pra alguém que tá querendo ler, entendeu? Então a gente tem que fazer isso. Então, por exemplo, vamos lá, os nossos alunos, né? Tem uma pessoa que trabalha com você e não tem acesso à informação, ajuda. Entendeu? Mostra o caminho. Auxilia a pessoa. Né? Porque se, infelizmente, o nosso país não consegue, né, numa dimensão totalizante, levar informação e ensino para todo mundo, acho que todo mundo pode fazer um pouquinho. E a tese dos seus pais e a tese dos pais da Nísia é a mesma, né? É a educação. Porque, assim, quanto mais você estuda, mais você fica consciente, você tem mais repertório, você tem mais educação, né? E eu acho que, assim, e para ela, né? Aí você tem uma mulher que vai lá no século XIX, levanta uma bandeira, que até hoje nós estamos estudando ainda isso, né? Quer dizer, para essa mulher ter a força, de onde veio, né? De onde emana tanta força? Eu acho que da educação. A Nísia diz isso. A mulher pode sentir, pensar e agir. É isso. E até com os exemplos, né? Eu tinha uma tia que faleceu recentemente, que ela dizia que a palavra sensibiliza, a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Então, quando você dá esse exemplo que é de ler, de fazer isso que a gente está falando aqui, né? Desse prazer pela educação, prazer pelo saber, né? E uma coisa interessante, tem muita gente talvez vá ver esse nosso
esse nosso bate-papo. Sim, que né? tá uma conversa Que é sempre um deliciosa. bate-papo. Que é sempre muito bom conversar com você. Tem muita gente que, eu tenho certeza, que vai ouvir essa nossa conversa hoje e vai procurar Nízia Floresta. Nízia Floresta. E não só. Entendeu? Que é o despertar, né, Lu? É o despertar. É o despertar. É É o para despertar. isso que não estamos aqui, né, Lu? E nem é sua pretensão de chegar, explicar, eu sei tudo sobre Nízia Floresta. Não. Não, quem sabe é a Constância Lima. Ela sabe, eu não sei tudo, não. É. Que é a maior estudiosa da Nízia. Porque isso, a hora que você leva para a sala de aula, então isso, né? Ali eu falo que o aluno parece o papel em branco, né? Aí você vai colocando isso para ele e certamente estará diante de uma outra sociedade, né? E eu acho importante, Malu, a gente não saber tudo. Eu falo isso para eles na sala de aula. Né? A vida é um contínuo aprendizado. Né? Então a gente tem que sempre aprender. Cada dia a gente aprende uma coisa. É muito importante. Bom, o que a gente deixa então da Nízia Floresta para quem estiver assistindo a gente, estiver ouvindo? O que a gente pode dizer? Por que ler Nízia Floresta? Ler Nízia Floresta amplia a sua percepção do papel da mulher no mundo. Então, se você é um menino, você vai perceber que há muita importância na sua mãe, na sua avó, na sua irmã. E se você é uma menina, você vai perceber que você também vai ser importante como sua mãe, a sua avó, a sua tia foram ou são. Eu acho que é esse o despertar. Lu, quero te agradecer, foi uma conversa ótima, você sempre uma querida, meu amor, sempre uma querida. Sempre. Obrigada, Lu. Eu agradeço imensamente. Eu também. Te amo. E você que fica aí, sempre acompanhando o nosso bate-papo, um abraço e até a próxima.